Olá, nós vamos dar continuidade à nossa aula passada do estabelecimento empresarial e agora, nessa nossa nono encontro, nossa nona aula, nós teremos a oportunidade de falar sobre algo que é importantíssimo. Nós tivemos a aula passada a ideia de que estabelecimento empresarial é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário utiliza para exercer a sua atividade de empresa. Esses bens corpóreos e incorpóreos, principalmente os incorpóreos, dentre esses bens incorpóreos, eu chamo a atenção e destaco um que é de grande relevância, que é o chamado ponto comercial. O que é esse ponto comercial? Os senhores, de uma forma geral, já devem ter visto algumas vezes aquela plaquinha que é muito comum. Alguém está alienando uma atividade, coloca lá, passa-se esse ponto. A grande pergunta que se faz é, o que está sendo vendido com aquele ponto? São só aquele fundo de comércio? São só aquelas coisas, aqueles bens materiais? Ou se vende algo a mais? Né? A resposta é claro que perpassa que se vende algo a mais. Porque se fizer uma análise somente dos bens que estão sendo alienados naquele imóvel, muitas vezes você vai verificar que aqueles bens móveis que compõem aquele estabelecimento, eles não fazem ou eles não chegam à soma de valores daquela pessoa que está passando aquele ponto. Então existe algo incorpóreo, algo aí que tem grande valor, que é o chamado ponto comercial. Esse ponto comercial também, então, ele será esse bem imaterial. Por que um bem imaterial? Porque ali ele vai condensar todas aquelas atividades exercidas pelo empresário. Clientela, o tempo de exercício da atividade, o conhecimento da marca e do produto, a localização aonde que está estabelecido aquele ponto. E isso tudo é suscetível de avaliação econômica. Portanto, esse ponto comercial, ele é muito mais, ou ele tem um valor muito mais, ele tem um valor superior a simplesmente aqueles produtos ou aqueles bens que compõem aquele estabelecimento de forma interna, vamos assim dizer, ou só bem. E veja que não estou falando do imóvel, porque muitas das vezes a atividade ela vai ser exercida, claro, ela vai ser exercida em imóvel alugado. E é justamente nesse ponto, no aluguel, que eu gostaria de destacar uma situação com os senhores. Perceba, já que esse ponto, esse local onde a atividade é exercida, se ele possui tanto valor econômico, será que o locador pode a qualquer momento, locador dono do imóvel, pode a qualquer momento, descobrindo que aquela atividade exercida pelo locatário logrou-se uma atividade ali de êxito, uma atividade econômica importante, será que esse locador tem o direito de tomar esse imóvel? Ou seja, imaginemos a situação em que esse contrato vence. Esse locatário, aquela pessoa que locou aquele imóvel, não tem o direito de renovar esse contrato? Ou seja, o locatário vai ficar nas mãos do locador? A resposta vai ser negativa, claro que não. O legislador preocupa-se com esse chamado ponto comercial. E para isso, né, foi definido lá no artigo 51 da Lei 8.245 de 91, lei essa que trata sobre a renovação de contratos, a lei do inquilinato, e no artigo 51 vai tratar sobre a renovação de contratos não residenciais, ou seja, contratos comerciais. Essa lei traz para nós alguns requisitos. Quais são esses requisitos? O artigo 51 fala o seguinte: se o contrato de locação, se ele for feito de forma escrita, se ele for por prazo determinado, se ele for pelo prazo mínimo, a contagem do tempo dos contratos, um único contrato, ou a contagem de tempo dos vários contratos, se for pelo prazo mínimo de 5 anos, né, um único contrato, a soma ininterrupta de todos os contratos forem no mínimo 5 anos, e ainda, se a atividade for exercida há mais de 3 anos, ou seja, se aquele empresário exerce uma atividade ali naquele local há mais de 3 anos, a mesma atividade há mais de 3 anos, ele tem uma papelaria há 4 anos, por exemplo, tem um comércio há 4 anos, por exemplo, né, mais de 3 anos.
E ainda, se esse empresário ajuizar a ação renovatória do contrato de aluguel em 6 meses antes do término do contrato, ele tem o direito da renovação compulsória pelo mesmo período, ou pelo período do último contrato. O que isso quer dizer? Imagina a seguinte situação. Existe um contrato escrito por prazo determinado. Esse contrato é de 5 anos. Antônio, que possui um bar, exerce esse bar, a atividade nesse bar, por vários anos. Exerce por 4 anos, bar naquele mesmo local. Né? A partir do momento em que faltar 6 meses para encerrar o contrato, ou antes de se faltar 6 meses para encerrar o contrato, Antônio tem o direito de pedir uma ação, ajuizar uma ação renovatória de aluguel, e imaginemos que Beto fosse o locador, dono do imóvel. Esse contrato será renovado agora por mais 5 anos. Mas destaco que o prazo tem que ser até 6 meses antes. Se ajuizar faltando 5 meses, ele já perdeu esse direito. A locação, ela também só não será efetivada, essa renovação, a partir do momento que preencheu todos os requisitos do artigo 51, ela só não será efetivada se existir algum débito, se existir alguma pendência, se o locatário não estiver realizando o pagamento, se o próprio locador desejar exercer atividade no imóvel que é dele, mas claro que a atividade tem que ser diferente da atividade que era exercida pelo locatário, né? Nessas situações, o contrato não será renovado. Ressalvando essas hipóteses, esse contrato sim será renovado pelo mesmo tempo, né? E nos mesmos moldes do que o último contrato. Dessa forma, a ação renovatória de aluguel, ela protege o chamado ponto comercial, bem incorpóreo, que compõe lá o chamado estabelecimento empresarial. Continuem os nossos estudos, continuem assistindo às nossas aulas, continuem participando das nossas aulas presenciais, que é muito importante, né? Lembrando que isso aqui é apenas um material de apoio. Eu preciso também que os senhores continuem fazendo a leitura de todo o material que está disponível, para que nós possamos, em sala de aula, debater os casos práticos. Obrigado e até a próxima oportunidade.